Olá maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um tema um bocadinho mais sério, não é que os outros temas não sejam sérios, mas trago-vos este tema um bocadinho mais para vos informar, porque como eu já tenho dito em outros vídeos, já há pessoas que me têm falado como é que é aqui a França, como é que é o trabalho, como é que fazem e tudo mais. E agora eu talvez faça tipo uma playlist dedicada ao trabalho, dedicada à escola e dedicada à saúde, como é que é na França, para as pessoas ter mais fácil acesso quando me perguntam, e assim eu consigo vos ajudar mais facilmente. E assim, para quem tenha curiosidade, mas não quer vir para cá, fica só com o esclarecimento da curiosidade. Quem pensa vir para cá já tem algumas luzes como fazer quando chega cá, e também para quem não quer vir para cá, mas conhece alguém que quer ou que está a pensar em vir para a França, pode enviar os meus vídeos e assim eu estou-vos a ajudar de certa forma, e as pessoas não ficam tão desamparadas como eu fiquei quando cheguei cá. Claro que quando cheguei cá tinha o Francisco e também tinha a minha irmã, mas nem toda a gente tem pessoas da família, nem toda a gente tem amigos perto. Muita gente vem sozinho e como não sabem falar nem o francês, nem sabe como se passa aqui, faz com que seja muito mais difícil para as pessoas. Então, hoje o tema vai ser trabalho e muita gente pergunta primeiro, como consegue trabalho aqui na França? Há várias formas. E também há a possibilidade de, antes de vir para cá, conseguir trabalho, ou seja, se alguém conhece uma empresa de um amigo que seja português e que precise de pessoas, já podem falar, não é? E vir com a certeza de trabalho. Mas há pessoas que vêm para cá para arranjar trabalho, e é para essas pessoas que eu estou mais a fazer este vídeo. Primeiro, para quem não me segue pelo Instagram, já pode me seguir lá, e já fiz um post sobre como é que é os contratos daqui na França, mas eu também vou falar neste vídeo sobre esses contratos. Primeiro, quando se chega cá e vai-se à procura de trabalho, tem-se que ter o currículo, claro, em francês, e uma carta de motivação. Eu vou deixar depois aí no box de informações um exemplo de quer um currículo e quer uma carta de motivação, que é para vocês se guiarem como fazer, porque é diferente de Portugal. Por exemplo, quando eu cá cheguei, eu fiz um currículo como tinham-me ensinado em Portugal, mas assim, aceitaram o meu currículo, mas nem todas as empresas aceitam. Porquê? Porque o currículo pode não estar bem feito, pode não estar bem escrito, pode também não estar nas normas como eles aceitam cá, e eu não tinha feito uma carta de motivação. Muito basicamente, a diferença entre carta de motivação e currículo é dizer que, por exemplo, no currículo é meter os nossos dados, é também para dizer o que estudamos, que não estudamos, que já trabalhamos e assim. E em uma carta de motivação lá está, é motivar a empresa que vocês estão-se a candidatar, que são pontuais, que são dinâmicos, que já conhecem alguma coisa do serviço, que estão dispostos a aprender, esse tipo de coisas. Mas de toda maneira eu vou encontrar e vou deixar aí em baixo no box de informações o link de um exemplo, quer de um currículo, quer também numa carta de motivação. Depois, quando vocês já têm esse passo feito, procurar na vossa área, porque, por exemplo, comigo não funcionou, mas há pessoas que funciona conseguirem emprego na vossa área que vocês estudaram e trabalharam em Portugal. Mas lembrando que nem todos os estudos e diplomas que nós recebemos em Portugal são válidos aqui. Mas, por outro lado, se nós fizermos aqui uma formação ou o que seja, se um dia mais tarde formos para Portugal, os estudos aqui são válidos lá. Nem eu compreendo o porquê, mas pronto, leis são leis e a realidade é esta. Vocês têm a carta de motivação e o currículo feito. Podem procurar, por exemplo, na internet, se são, imaginem, fotógrafos, lojas de fotografias, como empresas de fotografias,
de fotografia. Por exemplo, se trabalho na eletricidade, empresas de eletricidade na França, pesquisam assim. A não ser, lá está, que alguém conheça, de boca a boca, conheça uma empresa de eletricidade ou assim. Isso é diferente, mas normalmente assim. Ou então tenho os sites, e vou deixar aí vários sites que tenho. Tenho o Indeed, que também tem em Portugal, tenho o Pôle Emploi, que é aqui da França. Às vezes por sites no Facebook, em grupos do Facebook, consegue-se trabalho. Por exemplo, se nós conhecemos alguém que esteja cá, de boca a boca também conseguem. Às vezes o que fazem, mas isso é mais por exemplo para as empresas que estão à procura, ou por exemplo para as pessoas, por exemplo, empregadas de limpeza, fazem papeizinhos e colam nos postos ou nos cafés, ou distribuem por as caixas de correio. Ou então também há um aplicativo aqui que muita gente recorre, quer para a venda de móveis, carros, assim, mas também para a procura de trabalho, que é o Leboncoin. Mas os outros sites que eu sei, mas agora não estou-me a lembrar, e vou deixar aí os nomes, mas muito basicamente, por exemplo, no Indeed é o site que muita gente consegue trabalho. Há também em aplicativo, basta de iniciar, seguir os passos todos, meter o vosso nome, essas coisas todas, e também lá há uma parte que dá para vocês anexarem o vosso currículo. Claro que isto é tudo eletronicamente, não é em papel, mas há essa possibilidade, e vocês, sempre que vão procura de trabalho, já está lá o vosso currículo e basta vocês depois pesquisarem pela área que querem. Há essa possibilidade também. Depois, em questão de vocês terem o trabalho, não é? Serem aceites, vocês normalmente dão-vos o CDD. É um contrato de trabalho determinado, mas esse contrato, vocês não podem fazer tudo aquilo que vocês querem. Porquê? Por exemplo, se querem comprar uma casa, não conseguem comprar uma casa. Se querem comprar um carro, é muito difícil comprar. Esta é a minha experiência. Por exemplo, quando eu quis comprar o meu carro, só consegui quando tive um CDI. Quando quis alugar casa, tive um bocadinho de sorte porque facilitaram, mas não me queriam alugar casa por eu estar em CDD e estar só o Francisco em CDI. Claro que muita gente me diz assim, mas eu ou a pessoa, ou fulano ou cicrano, falou-me que é fácil alugar. É assim, gente, esta é a minha versão, e esta foi aquilo que eu vivenciei. Há pessoas que têm a vida mais facilitada, ou porque conhecem pessoas, ou porque a casa que estão a viver é de um português e um português facilita, porque normalmente é um bocadinho complicado, esse tipo de situações. Mas normalmente vocês com o CDD, vocês não podem fazer grande coisa. Percebem? É comprar, por exemplo, um carro ou alugar uma casa ou o que seja. Porquê? Porque, por exemplo, para alugar casa, eles pedem, se for um casal, eles pedem os dois o CDI. O contrato de CDI, que é o contrato determinado, que é um contrato que vai ter um fim. Normalmente, quando vocês recebem o vosso primeiro contrato, vai dizer lá se é um contrato de 3 meses, se é um contrato de 4 meses, depende de empresa para empresa, mas o que é certo é que vocês têm direito, esse contrato podem ser estendido de 18 a 30 e 36 meses. É muito raro isso acontecer, muito raro. Normalmente, quando a empresa chega ao terceiro mês que vocês estão a trabalhar, já sabe se vocês vão ficar na empresa e passam ao contrato de CDI, que é indeterminado, é como se fosse um contrato efetivo. Então, o que acontece é que normalmente é os primeiros 3 meses. Há empresas que dão mais um mês ou mais 3, depende das empresas, mas normalmente é só os 3 meses. Ao fim dos 3 meses vocês já sabem se ficaram naquela empresa ou se têm que partir para outra. Mesmo com o contrato de CDD, vocês têm direito às chômages. A chômage é o fundo de desemprego. Depois, lá está, com o CDD vocês não podem comprar muitas coisas como um CDI. Por exemplo, num CDI vocês já podem comprar um carro, se quiserem já podem se meter num crédito. Claro que não é logo a seguir quando vocês
passam logo ao CDI quando têm o novo contrato de CDI na empresa, porque normalmente demora a efetuar os 3 meses, estão a compreender, e então, mesmo que vocês querem comprar um carro a prestação, vocês têm que deixar um tempinho, a não ser que vocês vão ao vosso banco e o vosso banco faça uma facilidade por causa de um crédito, mas tem que ser em CDI. Depois de vocês estarem na empresa e terem o CDI, vocês já não se têm que preocupar. Porquê? Porque já estão efetivos, já podem levar a vossa vida mais tranquila. Por exemplo, se vocês tiverem os primeiros tempos em casa de um amigo e depois quiserem alugar, já têm mais facilidade de alugar uma casa. Se vocês, lá está, fazer um crédito, comprar uma casa, o que quer que seja, vocês já têm mais facilidade. Normalmente, depois, vocês estando em CDI e imaginemos que vocês, passado um tempo, têm uma nova proposta para uma nova empresa, que o valor seja melhor e vos agrade. Normalmente, para vocês fazer a carta de despedimento e entregar, convém vocês, antes de fazer a carta de despedimento, perguntarem à vossa empresa qual é o tempo limite, porque normalmente é um mês, mas há empresas que são 15 dias, há empresas que podem facilitar e ser só uma semana, depende muito, mas normalmente é um mês. Ao menos um mês vocês sabem que têm a contar com o prazo para sair da empresa, do momento que dão a carta até fazer um mês, que depois é que podem sair. Depois também há o contrato intérimaire. É assim, na minha opinião, o contrato intérimaire para pessoas funciona, para outras não funciona. Porquê? O contrato intérimaire, vocês candidatam-se a essas agências de interim e depois, sempre que há um trabalho na vossa área, eles chamam para fazer alguns trabalhos. Por exemplo, o Francisco já teve essa experiência, com ele correu muito mal, colegas dele que também correu muito mal. Há pessoas que estão há anos nesse tipo de contratos e corre bem. Lá está, depende das agências que vocês se inscrevem, depende de muita coisa, mas normalmente, na minha opinião, isso vai de pessoa para pessoa, não há nada como ter um CDI, porque ao menos no CDI vocês estão tranquilos. Porque, por exemplo, no intérimaire, o que aconteceu ao Francisco é que ele ia fazer, por exemplo, era chamado para fazer na área dele 2 semanas a um sítio e ele sabia que durante 2 semanas tinha trabalho, mas depois não sabia se ia ter trabalho ou não, estão a compreender? Depois tinha que estar em casa e quando estava em casa não ganhava e tinha que estar à espera que houvesse mais trabalho e depois não davam, é mais complicado, mas apesar de que também entrando para uma agência que dão estes contratos de interim, ou intérimaire, como querem dizer, também há a possibilidade de ter um CDI, mas é complicado. O Francisco tentou na altura e foi bastante complicado e até inclusive houve colegas deles que tiveram dele que teve bastante problemas. Porquê? Porque como estava numa agência, a agência recusava-se a dar ou trabalho ou contrato. Houve várias complicações. Aqui também há disso. Lá está. Na minha opinião, eu não aconselho, mas lá está. Depende de pessoa para pessoa. É uma questão de vocês, se quiserem, experimentarem e ver o que dá. É realmente que ganha-se um bocadinho mais, também depende da zona que estejam a trabalhar, depende da idade que vocês estejam, porque realmente tive conhecimento, por exemplo, houve uma vizinha minha que o marido trabalhava assim há muito tempo e ganhava bastante bem, e eu via pessoas que tinham conversas com o Francisco e mesmo o Francisco não via na altura que ele trabalhou em intérimaire, não viu assim uma bondade extraordinária para dizer não, realmente compensa. Lá está, depende de pessoa para pessoa, depende das empresas de interim que estão a se acreditar e que podem ter mais lucro e dar mais aos trabalhadores, depende de muita coisa, mas como eu digo, na minha opinião, eu não aconselho. Depois, o último contrato que existe cá é o contrato de
a alternância, que normalmente é os alunos que fazem um tempo a trabalhar e um tempo na escola. Claro que nesse tipo de casos, quando o aluno vai pedir trabalho a uma empresa que normalmente é a mesma área que está ainda a estudar, tem que dizer que está a estudar e a própria empresa faz um acordo com a escola do aluno para poder. Depois também é uma questão de acordo da empresa para a escola. Às vezes acontece estar uma semana na escola e estar uma semana no trabalho e depois imaginemos que a empresa gostou daquele aluno, nas férias pede para ir trabalhar e o aluno aceita ou não aceita, mas pronto, se quiser pode aceitar e às vezes até existe quando é preciso fazer estágio, a própria empresa já aceita e o aluno não tem que andar à procura de estágio. E também depois pode ter a felicidade de, quando acabar os estudos, a empresa aceitar o trabalho do aluno, uma vez que já está lá a fazer o contrato de alternância, passe para trabalhador afetivo, porque uma vez que já esteve lá a trabalhar, a empresa já consegue perceber se o aluno, se quiser ficar naquela empresa, se pode passar para o contrato CDD, uma vez que terminou os estudos, ou então passa automaticamente de alternância para CDI. Isso também depois é questão da própria empresa. Mas existem muitos alunos aqui que estão a fazer as duas coisas. Estão...